E o que vai acontecer então, pessoal, se você ao longo do seu processo produtivo tiver alguns gargalos, e eles sempre têm, né? Gargalos é aquela operação dentro do processo produtivo, dentro daquele layout de fabricação, que é a operação mais lenta. Então, se a gente for a todo momento fabricar com o máximo possível de eficiência em todos os postos de trabalho, o que vai acontecer naquela operação que a gente chama de gargalo, né? Ou restrição, ou recurso com restrição de capacidade, né? Naturalmente que as peças irão se acumular aí na frente do gargalo, né? O que é ruim para o desempenho da fábrica, porque quanto mais peças se acumulam na frente do gargalo, maior é a fila. Quanto maior é a fila, maior é o tempo de fabricação entre o início e o final das operações, né? Maior é o seu lead time. Então isso é um efeito colateral muito comum quando a gente trabalha para buscar eficiência em todas as estações de trabalho. Na tentativa de sermos eficientes, criamos mais inventários sem ganhar nenhum valor agregado adicional, né? O que acontece é que as peças ficam paradas. A gente sabe que peça que é parada, né, ou no processo ou no estoque acabado, que é pior ainda, não agrega valor, né? Enquanto essa peça não for vendida para o cliente, não agrega valor. Então a síndrome da eficiência, que faz com que você trabalhe o tempo inteiro nas suas operações, ela é prejudicial no sentido de ela aumentar muito as filas, muito o inventário, você ficar com um tempo de fabricação entre o início do processo e o final muito longo, que faz com que o teu desempenho caia absurdamente. E pior ainda, né? Sem adicionar nenhum valor agregado, porque realmente é muito desperdício. Mas vamos imaginar que isso aqui ainda rola aí nas empresas, né? Eu acredito que isso tenha diminuído, mas talvez ainda aconteça. Depois deixe seus comentários para mim que eu estou curioso para saber. Como o acúmulo daquele inventário na frente do gargalo que a gente acabou de mencionar, né, não vai ocorrer na sua área e sim em algum lugar mais na frente, você não tem muito o que se preocupar, né? Aquele problemão que aconteceu de acúmulo de peças não está na sua área, então talvez não se preocupe tanto. E o que acontece? Você será julgado, você será avaliado como realizador de um trabalho muito bom muitas vezes, né? Você está realmente sendo bastante eficiente, gerando um problemão em relação às outras áreas, mas para a tua área está tudo ok, né? Então, isso eu acredito que a tendência é diminuir cada vez mais, mas infelizmente ainda acontece nas empresas, né? Aquele desbalanceamento que ocorre e a gente muitas vezes, por buscar eficiência, acaba lotando, né? Acaba enchendo aquela operação que é restrição, aquela operação que não tem tanta capacidade como as demais. E qual é a consequência, pessoal, da síndrome da eficiência, né? Se a gente for olhar aqui os 8 desperdícios, né, de cara, né, vocês podem me dizer que qual é aí o impacto, né? Qual é o efeito de a gente ter muita eficiência em várias operações ao longo do layout de fabricação? Praticamente superprodução, né? Eu tenho outros desperdícios também, por exemplo, talvez como estoque, né? Mas aquela superprodução que acontece, aquela geração do work in process, que é aquelas peças semi-processadas, né, que ficam acumuladas na frente do gargalo, aquilo que chama superprodução. E isso é extremamente danoso para as empresas. Volto a falar, porque ela acaba inflacionando a quantidade de peças, ela acaba aumentando o tempo de fabricação, que a gente chama de layout, e em vez de ela acelerar o processo, ela está retardando o processo. Mas estamos trabalhando com eficiência, né? Uma eficiência enganosa, mas estamos trabalhando com a eficiência. Na minha carreira eu fui muito cobrado quando eu era supervisor com esse tipo de visão. Mais recentemente a gente entende, né, por que o processo estava lotado de peças, né, lotado de work in process, e nem por isso o meu desempenho era melhor, né? Pelo contrário, era pior, né? Eu não conseguia responder rapidamente aos nossos clientes.
E tem outros efeitos colaterais da superprodução que eu vou te revelar daqui a alguns minutos. Qual é a consequência ainda da superprodução, pessoal? O tempo que leva para converter material em produto final, pronto, né, para ser expedido para o cliente, depende mais do tempo que ele permanece em filas do que o tempo de ciclo para processar o produto. O que é isso, pessoal? Se você for medir o tempo entre a primeira peça entrar na primeira operação e ser entregue no estoque, geralmente 90% desse tempo é tempo de espera. É o tempo que as peças ficam aguardando serem processadas. E apenas 10%, na minha experiência ainda é muito menor, chega a ser 1%, 2% ou até menor, em relação a esse tempo quanto ao tempo de ciclo ou tempo de toque que a gente chama. Então vamos considerar que se você tem 10 horas de lead time entre a primeira peça até a última fabricada e entregue no estoque, não no cliente, no estoque, somente 10% ali é o teu tempo que agrega valor, né? 9 horas ali seria o restante dos 90% é tempo de fila, é tempo de espera. E quanto mais você joga inventário no processo, mais você vai inflacionando. Então, se 90% é tempo de fila, onde a gente tem que trabalhar? Justamente no tempo de fila, coisa que não acontece quando a gente trabalha cada vez mais para ser eficiente em todos os postos de trabalho. Então, tem algumas dicas aí que eu vou te mostrar daqui a pouco, que a eficiência sim é importante, mas não em todos os lugares. Portanto, muitas vezes o fraco desempenho que os gestores têm é devido a essa quantidade enorme de peças em processo. E o que acontece na grande maioria, né? Esses acúmulos eles vão explodir, eles vão estourar aonde? Na última semana de entrega. Em alguns dias ali, 3, 4, até 5 dias, pertinho do fechamento do mês, onde a fábrica tem que faturar o máximo possível de peças. E aí, como tem uma quantidade de filas enorme, o que acontece? O que os gestores da produção pedem? Libera hora extra. Vamos fazer hora extra porque a gente não pode perder pedido. Nós temos vendas. E isso acumulando ao longo do tempo, ninguém aguenta trabalhar por muitos meses com horas extras, os gestores acabam erroneamente, equivocadamente, achando que falta equipamento, né? Que falta investimento, que ele não tem capacidade para entregar aquilo, mas que na verdade essa falta de capacidade está camuflada na quantidade enorme de superprodução que a fábrica tem. Então esse é um equívoco muito comum, né? Uma quantidade de horas extras muito grande no final do mês e também a crença que eu estou precisando mais de equipamento, que eu estou precisando mais de gente, quando na verdade o meu recurso está até em excesso. Precisa ter muito cuidado com a superprodução, porque ela leva consequências enormes, né? A síndrome da eficiência leva à superprodução, que impacta absurdamente aí em relação a essas questões de horas extras, questões de achar que eu preciso de mais equipamento, quando na verdade eu não preciso, eu tenho até excesso de capacidade.